Olá pessoal, bom dia. Meu nome é Haroldo, fazendo um videozinho aqui para colocar aqui o título para responder algumas perguntas referente à minha campanha para vereador aqui em Delmiro Gouveia. Aproveitar o início desse vídeo, né? Estou um pouco ainda iniciando todo esse processo. Eu fiz um roteirozinho e assim são 55 perguntas que foram mandadas, né, para mim durante esse tempo. E eu vou aqui tentar responder algumas. Tentar responder. Deixa eu colocar só aqui para ver como é que tá esse esse videozinho aqui no na outra plataforma para ver se está saindo legal. Deixa eu ver aqui. Acho que agora sai direito, né? Então é isso, pessoal. A ideia é esclarecer, né, tirar algumas dúvidas, principalmente. Opa, estou vendo o vídeo aqui. Deixa eu olhar o vídeo aqui no colocar um retornozinho para saber como é que está, certo? Por sinal está muito bom o retorno. Bem, pessoal, a ideia era fazer um vídeo tirando dúvidas, sobre a, alguns questionamentos que sempre as pessoas têm, né, referente a qualquer candidato a vereador. E eu vou começar, né? Bem, a primeira pergunta quando eu disse que queria fazer um tira dúvidas foi alguém pediu para fazer um vídeo completo, né, com tira dúvidas, respondendo sem corte. Aí é isso que eu vou tentar fazer agora. Primeira pergunta respondida. Segunda, quais suas propostas? Aí essa é uma pergunta um pouquinho mais que eu tenho que dar uma resposta um pouquinho mais trabalhada. Mas assim, as minhas propostas, primeiramente, é criar um mandato coletivo. Aí o nome seria Coletivo Teia. Por quê? Esse mandato coletivo ele ia ter representações em vários setores e segmentos da sociedade: mulher, negro, pessoa com deficiência, LGBT, agricultura, turismo, juventude, esporte, cultura, educação, comércio, saúde e segurança. Aí terei pessoas nesses setores para poder desenvolver esse mandato compartilhado, certo? A outra proposta minha é ser um canal de comunicação com o povo, né, onde o povo possa realmente ser esse canal de comunicação. A próxima proposta é indicar as demandas coletivas da sociedade, dos munícipes, certo? A próxima proposta é estar presente em todos os movimentos sociais, estar presente também em todos os conselhos municipais e atender principalmente a todas essas áreas que eu citei, e também assim não deixar de trabalhar a questão ambiental, que é uma das demandas que eu mais tenho desenvolvido, certo? Vamos aqui para a próxima pergunta. Vamos aqui para a próxima pergunta. Bem, próxima pergunta: o que você já fez por Delmiro Gouveia? Bem, pessoal, estou morando aqui em Delmiro Gouveia há cerca de 10 anos e eu acredito que já tenham contribuído muito positivamente para Delmiro Gouveia, né? Eu trabalhei na fábrica da pedra. Deixa eu só tirar a notificação aqui do celular rapidinho. Pronto. Trabalhei na fábrica da pedra, na área de meio ambiente. Lá eu fiz um trabalho que acredito que foi um trabalho bom, um trabalho que se destacou, né? Se destacou de tal forma que a gente conseguiu renovar a licença ambiental da fábrica da pedra, certo? Isso aí foi logo poucos anos após eu ter chegado aqui em Delmiro Gouveia. Depois, participei em vários movimentos sociais, vários conselhos e conferências municipais aqui. Na UFAL, eu faço curso de licenciatura em Geografia e militei muito nas causas sociais da universidade. E durante esses 4 anos, trabalhei na gestão do prefeito Paderaldo e ajudei a desenvolver o sistema de gestão ambiental aqui do município, sistema de meio ambiente, com a fiscalização municipalizada, o licenciamento municipalizado, a educação ambiental, recuperação de área degradada. E essa foi uma das principais ações. Teve muitas outras. E o que eu mais assim
quero destacar nesse momento foi ser um dos coordenadores do plano de saneamento, do novo plano de saneamento básico de Delmiro Gouveia. Então, assim, tive a honra de ser um dos principais coordenadores desse plano, certo? Eu esqueci aqui de responder a pergunta 3, certo? Quais são as principais linhas de atuação? Vou responder ela aqui agora, ok? Bem, as minhas principais linhas de atuação, como todo mundo me conhece, principalmente é meio ambiente e sustentabilidade, porque é a causa que eu mais milito, mais trabalho. As causas sociais também é uma linha de atuação, minorias e o mandato coletivo. Sendo eleito vereador, terei essas 4 linhas de atuação como principais. Aí, tendo agora para a pergunta 5, quando vai vir em casa para a gente plantar uma árvore? Você foi um grande amigo meu que eu queria que todas as pessoas fizessem essa cobrança, né, de chamar para ir para sua casa para a gente plantar uma árvore, porque a gente sabe que Delmiro Gouveia, como tá, o calor está muito grande e o desequilíbrio ambiental está bem inerente. É muito complicado a gente ver a nossa cidade da forma que está. E assim, passando esse momento, né, de eleição, estarei lá na casa do meu amigo para a gente plantar essa árvore. Bem, pessoal, só para vocês ficarem entendendo, esse aqui é um vídeo respondendo dúvidas da campanha a vereador de Haroldo Almeida, 55055, certo? Estou com o Paderaldo 55, é bom frisar sempre isso. E assim, se você tiver alguma pergunta, pode colocar ela que no finalzinho vou acabar respondendo, tá? Então, vamos agora para a pergunta 6. Pergunta 6 é um pouquinho polêmica, né? Eu até fiquei, mas assim, foram perguntas que foram feitas para mim durante esse período de campanha, aí eu decidi fazer um videozinho para a gente responder. Ó, pergunta 6. Você mudaria seu voto ou seu apoio ao Padre Heraldo? Bem, eu estou trabalhando como padre há quase 4 anos e assim, eu já o conheço bem. Para mudar o meu apoio a ele, isso aí assim, seria algo bem... eu não enxergo isso. Por quê? Eu já conheço bem o prefeito e trabalho com ele há 4 anos. Então, se eu já estou nesse tempo todo trabalhando com ele, então assim, não vejo sentido de eu mudar meu voto e meu apoio, porque eu já o conheço e já trabalho com ele há um certo tempo. E também, gente, assim, diante de tudo, eu acredito que se eu tivesse de mudar o apoio, já teria mudado um pouco mais anteriormente, né? Então, eu acho que está respondendo essa questão. A questão 7. Questão 7, assim, é bem tranquila, né? Assim, pergunta se eu sou cristão. Sim, sou membro da Igreja Batista daqui de Delmiro Gouveia, da primeira Igreja Batista, mas assim, acredito num pensamento assim, no ensinamento que Jesus Cristo colocou, né? Jesus veio aqui para o mundo sendo um exemplo de paz, de amor, de respeito. Então, assim, eu acredito muito nisso, né, nesse sentido. E acredito que Jesus, assim, ele foi, durante sua passagem aqui, foi um ambientalista, um socialista e uma pessoa que lutou pela paz e nunca deixou de seguir os seus objetivos. Vamos para a pergunta 8. Bem, gente, só lembrando, isso aqui é um videozinho sobre as perguntas que vieram durante esse processo que eu estou aqui de campanha, certo? De campanha para vereador aqui em Delmiro Gouveia, certo? Bem, essa pergunta é bem interessante. O que você acha do LGBT, feminismo e do negro? Bem, são pautas, né, que necessariamente eu não milito, aliás, e não vivencio, certo? Mas isso não quer dizer que eu também não acho interessante. Primeiro, eu vou contemplar essas pautas caso sendo eleito vereador num mandato coletivo. São discussões importantes para o desenvolvimento da nossa sociedade. E assim, temos direitos iguais a todas e todos. Então é importante a gente desenvolver essas linhas de pensamento ideológico,
de direitos que sejam desenvolvidas e aceitas pela sociedade. E com detalhe, evitando cometer os mesmos erros que outras definições, como pronto, um exemplo, machismo. É um exemplo de uma linha que acabou se sobressaindo diante das outras, mas se sobressaiu de forma errada, né? Ao meu ver, sendo abusivo, autoritário, e não atende os princípios do direito humano. Então, assim, eu acredito que a gente tem que sim, que desenvolver todo esse processo de uma sociedade, né, assim, porque a gente tem que ter os direitos iguais. Eu acredito que o vereador tem que ter esse pensamento, certo? Deixa eu ir aqui para a próxima pergunta. Qualquer pergunta, pessoal, vocês deixam aí que no finalzinho eu vou estar respondendo, tá? Pergunta 9. Ó, desde quando políticos são corretos? Assim, eu não quero generalizar, mas assim, realmente a classe política ela está em uma certa, como posso dizer, uma certa decadência, mas a gente vê que a gente não pode generalizar. Eu acredito que tem políticos de boa índole. Eu acredito que, assim, eu estando vereador pelo município de Demir Gouveia, terei sim uma boa índole. Então eu não posso generalizar tudo. Vamos lá. A pergunta 10 fala sobre, então, seu nome não consta como funcionário público da prefeitura. Nesse momento, não. Porque eu estou candidato a vereador pelo município de Demir Gouveia e o meu cargo era um cargo comissionado, então fui afastado do cargo para estar na campanha. Pergunta 11 é um pouquinho polêmica, né? Foi referente a uma polêmicazinha que aconteceu, né? Falou que o padre tinha me esculhambado e ainda apoio ele. Assim, até o momento o padre nunca me esculhambou. O que a gente tem, de vez em quando, uma divergência de pensamento, mas a gente nunca chegou nem uma discussão. E assim, o padre, ele é o prefeito, ele tem o direito também de colocar a pessoa que ele confia em um determinado cargo e em outro, certo? Em um determinado momento da gestão, ele me tirou de uma função e colocou em outra. Mas assim, sempre continuou apoiando o meu trabalho e confiando no meu trabalho. Então eu acredito que foi somente um detalhe. Vamos agora para a pergunta 12. Só lembrando que isso aqui é um videozinho respondendo algumas questões que apareceu durante a minha campanha de vereador, a candidata a vereador por Demir Gouveia. Eu estou respondendo algumas perguntas aqui. Vamos lá. Pergunta 12. Se o prefeito Paderaldo perder, o que vai fazer? Vai trabalhar em outra gestão? Gente, primeiramente eu acredito muito no reconhecimento da população para reconduzir o prefeito. Acredito que ele fez um trabalho que mereça ser reconduzido. Mas caso alguma eventualidade aconteça, estou como profissional. Meu apoio político é para o prefeito Paderaldo. Estou aqui, acredito na reeleição dele, mas sou um profissional. Estaria à disposição caso alguma eventualidade. Então, acredito que essa pergunta não tem nem muito o que responder. Teve duas perguntas que eu juntei aqui, que eu acho que elas, assim, de uma certa forma, elas juntam. Foi a pergunta 13 e 14. A 13 foi mais uma afirmação, né, que eu sou um forasteiro, e a pergunta 14 é se eu sou um laranja. Bem, estou morando aqui em Delmiro Gouveia há 10 anos. Não acredito que seja um forasteiro, minha pessoa. Certo? Eu tenho 37 anos e 10 anos da minha vida foi dedicados a Delmiro Gouveia. Eu acho que quem me conhece sabe da minha dedicação ao meu trabalho, né, e tentando sempre fazer o bem para as pessoas. E se eu sou um laranja? Não, sou verdinho, só para brincar um pouquinho. Mas assim, gente, eu acredito que eu tô na eleição, né, para tentar vencer, certo? A proposta é essa, vencer, e vencer assim, no discurso, na conversa, que é isso que eu estou fazendo aqui, ok? Vamos agora para a pergunta 15. Qual vereador você apoiaria? Bem, primeiro eu apoiaria um vereador que estivesse apoiando o prefeito Paderaldo, que aí foi uma pessoa que eu
passei esses últimos 4 anos seguindo ele, então o vereador tem que ser uma pessoa de apoio ao padre. Então, eu viria, eu analisaria cada vereador e definiria quem tem mais o meu perfil para eu apoiar. Vamos lá, pergunta 16. Por que está apoiando o padre? Bem, eu acho que essa pergunta foi já um pouco respondida, mas eu vou reforçar ela mais. Primeiramente, eu acredito no projeto político do padre, acredito na forma com que ele trata as pessoas, na forma, principalmente a forma social. Eu acho que isso aí é uma das virtudes que ele tem muito grande. A gestão do padre tem falhas? Bem, toda gestão tem. Eu acredito que tem alguns equívocos, mas a gente tem condições de consertar tudo isso e nesses 4 anos fazer algo ainda mais assim, voltado mais para o povo. É por isso que eu estou apoiando o padre, por acreditar no pensamento social dele, na visão política dele. Então, é por isso que eu estou apoiando o nosso prefeito Padre Heraldo e também assim por ele sempre ter acreditado no meu potencial, né? Sempre durante esses 4 anos acreditou no meu potencial e sempre me valorizou como profissional. Então, são essas duas questões que estou aqui colocando. Bem, essa pergunta 17, ela é bem interessante. Eu vou até pegar, que eu fiz um roteirozinho para não me perder, né? O que tem diferente em minha campanha, né? Eu vou, veja só, deixa eu ir aqui pro roteirozinho para não me perder, não me ignorem. Essa aqui já é uma pergunta já bem diferente, né? Mas assim, o que tem diferente na minha campanha? Eu acredito que, além do mandato coletivo, defesa da sustentabilidade, defesa das causas sociais, defesa das minorias, eu queria destacar que a minha campanha está numa proposta sustentável. Por quê? Está sendo neutralizado o carbono emitido. Porque qualquer ação humana, ela emite carbono, ela tem um impacto ao meio ambiente. Então, para compensar isso, antes do processo eleitoral, eu plantei 15 árvores, até meu filho ele participou de muitos plantios dessas árvores. Eu acho que quem me acompanha nas redes sociais sabe disso. Aí foi plantada essas 15 árvores para compensar os impactos. E após a eleição, estou me comprometendo para plantar mais 15, para deixar essa campanha com a pegada ecológica ainda mais reduzida, certo? Então acredito que esses são os diferenciais que a gente tem na nossa campanha. Tem uma pergunta, a pergunta 18, ela é bem pessoal, mas também é voltada para a questão política, né? Me perguntaram se eu tinha alguma coisa de ruim para falar de Sávio ou Rafael. Bem, pessoal, o Sávio e o Rafael são meus amigos. Eu não tenho nada assim pessoal para falar com eles. Só estamos em lados diferentes da política e também não estou comungando da visão política que eles têm para Delmiro, né? Eu acredito na visão do padre, mas não tenho problema nenhum com eles dois. São meus amigos, pessoas até que eu gosto. Vamos lá, pergunta 19. Deixa eu ajeitar aqui para ficar melhor a visualização para mim. Pergunta 19. O que você acha de Renato Eziani? Bem, Renato, eu vi ele algumas vezes, mas não conheço pessoalmente. Ziane tive alguns contatos profissionais. Ela mesma precisou de um serviço da Secretaria de Meio Ambiente e creio que ela foi muito bem atendida, né? Acredito que ela até fez um elogio no momento que estava sendo atendida. Mas assim, nesse momento eu não estou comungando com a visão política, eu discordo um pouco da visão política dela para o município de Amiro e concordo mais com a política do padre, entendeu? Mas não tenho nada contra a Ziane e nem contra o Renato. O Renato eu não conheço pessoalmente, né? Eu já ouvi um momento ou outro. A Ziane eu já conheço um pouco mais porque já tive alguns contatos profissionais. E assim, são pessoas que eu não tenho nenhum nada para falar assim contra essas pessoas. Vamos lá. Tem uma pergunta aqui um pouquinho mais polêmica também. A pergunta 20 fala por que Jaziel não tá me apoiando. Mas, bem, o Jaziel ele foi secretário, né, no governo
Padre Heraldo, ele ficou na Secretaria de Infraestrutura por quase 2 anos, depois por um pouco mais de 2 anos na Secretaria de Meio Ambiente, trabalhou comigo, né? E assim, Jaziel é um cara que ele tem uma vida política e, e fez suas escolhas. Né? Eu acho que nesse momento, recentemente, ele fez uma escolha, por mais que eu discorde da forma que foi feita, mas tem que respeitar. Né? E assim, Jaziel é um cara que tem um nome na política, que ele já lançou seu nome como candidato e obteve, né, 80 pessoas que apoiaram a proposta dele. Então, assim, infelizmente, assim, ele não tá me apoiando, mas uma decisão dele, né, o convite foi feito. Acredito que eu não tinha, talvez não atendi os critérios que ele colocou. Né? Mas vamos lá. Ó, pergunta 20 é bem interessante, né? Por que você e Felipe, você e Felipe Ferreira eram para estarem juntos? Assim, eu e Felipe Ferreira estamos juntos, sim. Estamos juntos nesse processo democrático, estamos juntos nessa campanha para a reeleição do prefeito Padre Heraldo. Por sinal, toda vez quando a gente vai junto para as caminhadas, a gente anda junto nas caminhadas, alguns trabalhos de mídia a gente faz em parceria. Não é? Eu acredito que eu e Felipe Ferreira, mesmo estando ambos disputando o cargo de vereador, acredito que nós não estamos sendo adversários necessariamente, a gente está como amigo. E eu queria colocar também entre esses dois também o Flávio, que nós somos um trio, né, que a gente trabalhou muito durante esses 4 anos na Secretaria de Meio Ambiente. Eu, o Felipe e o Flávio. E assim, a gente está junto para esse processo, né, de desenvolvimento, né, para a gente conseguir a reeleição do prefeito Padre Heraldo, que eu acho que esse é o principal objetivo. Mas eu e Felipe, a gente sim, a amizade está perfeita. Ó, outra pergunta, a pergunta 22, como está a sua amizade com Pedro Paulo? E Pedro Paulo é um irmão, é um cara que, assim, eu acabei assim, entendendo muito ele, acreditando muito nele, e é um cara que ele tem às vezes as pessoas veem o temperamento dele é um pouco forte, mas é um cara muito certo. Pedro Paulo é um cara muito certo e nossa amizade está muito boa. A gente se cumprimenta sempre, se fala sempre. Estamos nesse processo eleitoral. Ele está também pleiteando a reeleição dele, mas a amizade está a mesma. Agora, a pergunta 23 e 24, eu deixei elas juntas. E sempre quando eu estou fazendo qualquer live, qualquer coisa, sempre tem gente que me faz perguntas desse tipo. E assim, eu agradeço a confiança, né, e a credibilidade que as pessoas me dão. Mas assim, pergunta 23. Você apoia a política ambiental do Bolsonaro? E a pergunta 24. Seu partido apoia o Bolsonaro, qual é a sua visão? Eu vou tentar fazer o compilado. Bem, gente, primeiramente, eu acho que a política ambiental do governo Bolsonaro para o meio ambiente é totalmente insuficiente. Essa política, ela não valoriza o meio ambiente como uma das ações prioritárias. Quando a gente olha a visão ambiental, ela é um dos objetivos do milênio, é um dos direitos humanos. O direito humano é ter um meio ambiente ecologicamente equilibrado. Isso também está na Constituição. E é até bíblico. O meio ambiente é até bíblico. Quando a gente olha o cuidado com o meio ambiente, foi o principal objetivo que Deus criou o homem. Então, assim, eu vejo a política ambiental do Bolsonaro levando o tema meio ambiente para terceiro plano, quarto plano, e nem dando uma credibilidade. Eu vejo também, até olhando uma pesquisa que foi feita por mim, uma pesquisa que foi feita por mim, eu vi que o governo Bolsonaro ele tem menos de 0,5 funcionários trabalhando para o meio ambiente. Então, uma política pública, que é uma política para todos o meio ambiente, tem 0,5 de funcionários trabalhando. Então, é muito pouco. É uma questão que realmente precisa
ter um, um, um olhar diferenciado. O meio ambiente tem que ter um olhar diferenciado. A gente não pode tratar o meio ambiente como uma causa qualquer. A pergunta 24 é que o meu partido, o PSD, ele apoia o Bolsonaro. Qual é a minha visão? Bem, a minha visão é a mesma. Né? Eu respeito a decisão do partido, mas acredito que o presidente Bolsonaro ele não tem uma visão satisfatória para a questão ambiental. Não estou falando isso como um ambientalista, estou falando isso como um ser humano que quer ter um meio ambiente ecologicamente equilibrado. Então, assim, se o presidente querer um apoio, veja, é muita pretensão minha, mas eu vou falar, querer um apoio meu para ajudar a desenvolver a política ambiental dele com seriedade e comprometimento, sim, estou à disposição. Mas a política que o Bolsonaro está colocando para a questão ambiental realmente não atende às exigências, às necessidades da própria sociedade. Mais na frente eu acho que tem algumas perguntas falando um pouquinho sobre sustentabilidade e o ser humano, né? Eu vou falar um pouquinho sobre isso, mas é isso, eu acredito nesse sentido. Bem, vamos lá. Pergunta 25. Com sua vivência que tem como secretário, o que mudou em Delmiro durante sua passagem por lá? E quais são as propostas voltadas para o meio ambiente, se eleito para o legislativo? Obrigado aí pela pergunta. Primeiro, assim, eu acredito que Delmiro Gouveia mudou um bocado na questão ambiental, foi a visão. Vou pegar um pouquinho de água aqui, pessoal, licença. Mudou um bocado, foi a visão, né, onde foi colocado o meio ambiente como uma das ações prioritárias do governo. A gente estruturou o sistema de fiscalização, o sistema de licenciamento, que antes o licenciamento era feito lá em Maceió. Qualquer atividade que você tinha que ir para Maceió para fazer esse licenciamento. E agora é feito boa parte das ações aqui mesmo no município. Isso é um ganho. Também o trabalho de educação ambiental, eu acho que a gente, primeiro, a gente assumiu a gestão, a gente deu continuidade a alguns trabalhos que estavam sendo feitos na gestão passada, é importante frisar isso, ter humildade para falar isso. A gente fortaleceu e a gente acabou estruturando ainda mais. E principalmente a elaboração do plano de saneamento básico do município de Delmiro Gouveia. Essa foi uma das questões que mais mudou. E as propostas, primeiramente assim, uma das propostas é criar um parque natural municipal às margens do açude do Denox, aqui em Delmiro Gouveia. Outra proposta é aplicar uma lei que foi criada em 2017, onde fala que a coleta seletiva é uma ação de utilidade de bem público. A gente colocar essa lei em vigor. Outra proposta, a gente atualizar o plano de saneamento. Outra proposta é a gente porque a gente tem aqui uma regulamentação do Ministério Público sobre a utilização de som, transformar isso em lei e também assim continuar sendo o canal de comunicação com o povo. Eu acho que basicamente são essas as perguntas aliás, as respostas, perdoem, para essa pergunta. Deixa eu passar aqui para a pergunta 26. Eu quero agradecer quem está assistindo, né? Obrigado. Tendo alguma pergunta, você pode fazer essa pergunta aqui no finalzinho desse bate-papo, a gente responde aqui, né, conforme a minha visão. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui já. Bem, não tem ainda. Então, mas vamos seguindo. Seguindo em frente, agradeço. Pergunta 26. Sabendo que o vereador tem um papel de fiscalizar e acompanhar o prefeito, como pretende atuar? Assim, eu como estava na Secretaria de Meio Ambiente, eu acho que assim, o nome de Haroldo Almeida é um nome de credibilidade, de competência, de seriedade. Estou querendo frisar isso para as pessoas entenderem um pouco. E assim,
eu era responsável por um setor de fiscalização e a gente fiscalizava tanto externamente e internamente. A gente fiscalizava também o órgão público, né? E assim, com respeito, com coerência, com uma avaliação crítica, mas eu acho que é importante. E acredito que, sendo vereador, terei sim esse, esse papel, né, de ser um fiscalizador, né, principalmente fiscalizar as ações do, do governo, né, tanto nas esferas municipal, estadual e federal, e pretendo ser um canal de comunicação com o povo, que o povo tenha um acesso bem fácil à minha pessoa e levar as demandas da sociedade para a gestão. Acredito que é dessa forma, né? E isso, o mandato coletivo vai me ajudar. Vai me ajudar porque o mandato coletivo ele vai ter diversas representações que eu falei no início do vídeo. Você pode dar uma olhadinha depois. Então, o mandato coletivo vai me ajudar nisso, né? Em como atuar e acompanhar as ações municipais, também não só municipais, estaduais e até federais aqui no município de Delmiro Gouveia. Aí outra pergunta que tem é bem, assim, tem bem a ver com essa, tem coragem de fiscalizar como vereador do Poder Público Municipal? Sim, essa é uma prerrogativa básica do vereador, ele tem que ser um fiscal, né? Tem que realmente acompanhar, agora sim, com coerência, com análise crítica. Eu acredito nisso. Eu penso em fazer um processo de um acompanhamento em vários serviços públicos aqui do município, realizar uma pesquisa com as pessoas que estão sendo atendidas e fazer uma análise crítica e depois encaminhar toda essa análise crítica para o próprio gestor, para ter uma melhoria contínua de todo esse processo. Então eu acredito nisso. O vereador ele tem que fiscalizar, sim, tem, mas tem que ter uma coerência, tem que ter uma responsabilidade com o que está sendo colocado. Fazer uma análise crítica, né? Que eu acho que é mais assim que é viável, né? Pergunta 28. Se eleito, a experiência que teve exercendo o cargo de secretário do Meio Ambiente, quais as propostas voltadas para o município e se tinha alguma proposta voltada aos 3Rs? Eu já respondi essa pergunta, né, um pouco antes das propostas, mas referente aos 3Rs, eu queria até frisar isso, desenvolver a política dos 3Rs como educação ambiental. Não somente os 3Rs como uma questão que a gente vai falar que é necessário reduzir, reciclar e reutilizar. Que por sinal tem até mais outros R's, fica até 5, né? Tem o repensar e o recusar. Então, a gente desenvolver isso como uma forma de educação ambiental para trabalhar os munícipes a eles reduzir, reciclar, reutilizar, repensar e recusar. Eles, nossos munícipes têm que ter isso como uma dinâmica de vida. Então, essa é uma das propostas para os 3Rs e a gente desenvolver isso e fazer uma lei que trate disso. Eu acredito que e assim tem e como eu falei, né, tem várias outras propostas que eu falei no início do vídeo sobre como pretendo atuar quando estiver, se caso for eleito vereador pelo município de Delmiro. Quero agradecer quem está acompanhando, né? Aqui nesse software aqui não tem como acompanhar diretamente quem está aqui, mas quero mandar um abraço para vocês e agradecer. Muito me honra, assim, muito me honra vocês estarem assistindo, estarem vendo um pouco do que eu penso, né? Eu estou candidato a vereador pelo município de Delmiro Gouveia e, assim, muito me honra estar aqui conversando um pouquinho, respondendo, fazendo esse tirador. Se você tiver alguma dúvida, você manda aí nos comentários que depois eu respondo. Acho que até no final dá pra gente responder essas perguntas. Vamos agora para a pergunta 29. Vocês elaboraram um projeto de desenvolvimento de Delmiro. O que foi feito? Perfeito, muito bem lembrado. No começo da gestão, a gente começou a elaborar o plano de desenvolvimento sustentável de Delmiro, né, onde esse plano ele trabalhava várias ações. Agora sim, não é um plano que você não é um plano que vai ser finalizado em 4 anos, é um plano assim que tem que ser contínuo. Agora sim, uma das propostas como vereador é transformar esse plano em lei, transformar esse plano
Municipal de Desenvolvimento Sustentável em uma lei para ele ser seguido independente da gestão que esteja. E é um projeto assim que tem que ser feito muito, né? Assim, continuamente, e um projeto de um bom tempo. E assim, o que a gente foi feito ainda há pouco, né? Porque assim, começou a ser elaborado em 2017, final de 2017 foi elaborado e foi apresentado ao Conselho do Monumento Natural do Rio São Francisco, teve adesão de várias pessoas. Então esse plano ele tem que ser transformado em lei, agora é o próximo passo, e tem que ser acompanhado por quem estiver na gestão pública municipal. Não somente nesses próximos 4 anos, e sim sempre, e ele está sempre atualizado, isso é importante. Pergunta 30. Pergunta 30. O que é o Fogueira Legal? Muito bom essa pergunta. O Fogueira Legal foi uma das propostas que obtivemos, um dos projetos com mais êxito, foi reconhecido em 2017 pela WWF como um programa e projeto que ele é para ser assim copiado, participou de um prêmio e foi muito bom isso, porque a WWF é uma organização de nível internacional e reconheceu esse projeto Fogueira Legal como um projeto bom. O que é? O Fogueira Legal é um projeto que ele alia a cultura com a preservação ambiental. Por quê? A gente tem no período junino a tradição aqui em Delmiro Gouveia e várias outras cidades de realizar sua fogueira. Nós, como ambientalista, que lutamos pela causa ambiental, a gente tem que trabalhar para que as nossas matas elas não sejam devastadas, né? E geralmente uma fogueira ela é feita com mata nativa, com árvore nativa. Então, esse é um grande conflito que tem. E além da sua emissão, a fumaça emitiu CO2, que também ajuda os gases do efeito estufa. Mas aí para a gente resolver isso, porque a gente entendeu que o meio ambiente ele também não pode ir contra a cultura, a gente também tem que respeitar a cultura que temos aqui no nosso município. Então o que a gente pensou? O resíduo da poda, porque o município faz poda de árvores públicas. Todas as árvores públicas é feita pelo município, a poda. Então, como é que é feito? A gente faz essa poda, guarda os principais troncos, as principais árvores, assim, galhos de árvores, e vai armazenando em um determinado local. Nisso, quando chegar o período junino, a gente faz pequenas fogueiras e faz uma doação dessas fogueiras para a população. Então esse é o projeto Fogueira Legal, que a Secretaria de Meio Ambiente faz uma doação de fogueiras com a madeira do resíduo da poda, certo? A gente faz essa doação gratuitamente, mas aí é o seguinte, a fogueira é pequena, ela é mais ou menos de madeira legal, a gente aproveita também, cada pessoa que pegar uma fogueira, pega também uma árvore nativa para plantar. Então, a gente vai resolvendo algumas questões. Primeiro, o resíduo da poda, ele é reutilizado para a confecção de uma fogueira. Bom, segundo, o CO2 emitido, ele é compensado com o plantio de uma árvore nativa. E terceiro, a questão da cultural, que a gente fortalece a cultura. Mas esse projeto também ele tem outras linhas de atuação. Mas outras duas linhas de atuação é a gente fiscalizar e intensificar a fiscalização das fogueiras no município para que elas sejam feitas ou com árvores que elas não têm, que elas não são do bioma nativo, né, tipo o nim, algaroba, o ficus, que não são nativos do nosso bioma, ou que elas sejam mais ou menos de madeira legal. Então a gente fiscaliza isso no período junino, e a gente também tem uma reunião, a gente faz uma reunião e um cadastro de todas as pessoas que vendem fogueiras no município, para com que eles estejam cientes dessa regra e
desse trabalho que a gente está feito. Então, o projeto Fogueira Legal ele tem várias linhas de atuação e assim é muito orgulho poder falar dele e obrigado pela pergunta. Depois eu posso até colocar a publicação da WWF que referendou esse projeto. Viu? Bem, gente, só você está aqui, né, em um momento de respondendo algumas dúvidas e comentários que apareceram durante a minha campanha a vereador pelo município de Demir Gouveia. Meu nome é Haroldo Almeida, estou candidato a vereador pelo município de Demir Gouveia, de número 55055. E estou aqui respondendo alguns comentários e também aproveitando para pedir o voto para tentar ser eleito e também poder fazer valer a pena o seu voto e a sua confiança. Essa pergunta que está vindo aí é um pouquinho tendenciosa, eu fiquei até um pouco... falaram que você é um vereador de 50 votos, o que você acha disso? Teve até esse comentário, né, que as pessoas falaram que, algumas pessoas, que eu sou um vereador de nem 50 votos vou ter, porque aqui em Delmiro Gouveia não tem, segundo a informação que falaram, é importante, segundo a informação que falaram, que aqui em Delmiro Gouveia não tem 50 pessoas que acreditem nessa pauta que eu estou colocando. Não tem 50 pessoas que acreditem em mandato coletivo, não tem 50 pessoas que acreditem em sustentabilidade, em minorias, em questões sociais. Assim, eu discordo plenamente disso. E assim, falaram que eu sou vereador de 50 votos. O que acho disso? Humildemente, eu só tenho um voto, que é o meu. Então, se depois de todo esse processo eu ter mais do que um voto, então já vou estar feliz por isso, porque esse voto foi conquistado num diálogo, com propostas, e com coerência e com responsabilidade. Então, assim, cada pessoa só tem um voto. Eu estou candidato a vereador, então só tenho um voto, que é o meu. Então, cada voto que foi conquistado é uma luta, é uma vitória, é uma gratidão. Então, gente, é isso. Então, independente se eu tiver 50 votos, estou feliz. Ter 2 votos, estou feliz, porque a campanha que a gente está fazendo é uma campanha limpa, sem ataques, e tentar assim levar propostas, argumentos, informação para a população e passar todo esse processo. Eu acho que é isso que é o mais importante, certo? Vamos lá, pergunta 32. Quem tiver alguma pergunta pode fazê-la, que no finalzinho a gente vai responder. Pergunta 32. Lembro que você orientou há 4 anos atrás, saiu de novo, não sei se foi digitação, aos candidatos a prefeito sobre o meio ambiente. E hoje? Bem, assim, primeiramente eu estou à disposição para conversar sobre o meio ambiente com quem quiser, que eu acho que Delmiro Gouveia está em primeiro lugar, a gente tem que trabalhar pró nosso município, e se tem uma pessoa, independente da visão política, que queira discutir mais, saber mais um pouquinho sobre o meio ambiente, estou à disposição, independente, certo? Independente, o meu apoio ao padre, beleza, mas independente a isso, eu quero deixar aqui registrado. Há 4 anos atrás, sim, eu orientei os 3 candidatos, entreguei 3 publicações que eu fiz referente a como desenvolver a gestão ambiental nos municípios. E assim, foi com algumas ideias, algum esquema de sistema de gestão ambiental. Isso foi até elaborado pelo PNC, que é o Programa Nacional de Capacitação de Gestores Ambientais, do qual eu participei. Então, basicamente foi isso. E assim, estou à disposição caso algum candidato queira discutir mais sobre o meio ambiente e queira colocar em seu plano de governo. Estou à disposição. Eu acredito que é importante a gente abrir essas discussões aqui no nosso município, certo? Mas até agora, assim, não fui procurado para esse sentido. Bem, vamos agora para a pergunta 33. Por que você se acha diferente dos demais concorrentes? Bem, pessoal, eu não acho que eu sou melhor que ninguém, né? Eu acredito que a gente é igual a todo mundo, somos seres humanos. Acredito que minha campanha tem um diferencial, tem
a questão da defesa da sustentabilidade, defesa das minorias, defesa das causas sociais, questão do mandato coletivo, certo? É uma das questões que a gente defende, e ela tem o seu impacto neutralizado. Então, esse é um diferencial em minha campanha, não é? E assim, com muita humildade, quero dizer que não me acho melhor que ninguém, mas sim que temos algumas propostas e argumentos um pouco diferenciados. Pergunta 34. Bem, pessoal, obrigado a todas e todos que estão assistindo. Fico muito feliz. Ó, pergunta 34. Você se acha determinado a ir até o fim das campanhas? Sim, e quero ganhar. E vou, aliás, sim, e vamos ganhar. Acho que a melhor resposta é essa, tá? Estou sim determinado a ir até o fim das campanhas e espero obter êxito, certo? Vamos agora para a pergunta 35. Vou tomar uma aguinha aqui, gente, porque é difícil. Desculpa aí, mas a garganta. Como você se vê daqui a 4 anos se for eleito? Independente, como eu me vejo daqui a 4 anos, sendo eleito ou não, vou até colocar esse parênteses, eu me vejo sendo uma pessoa que tenha contribuído positivamente para o desenvolvimento da minha Delmiro Gouveia. Eu sou natural de Gravatá, cidade lá de Pernambuco, morei em Xangrande, estou aqui em Delmiro Gouveia há 10 anos, cidade que me acolheu de braços abertos. Então, eu me vejo daqui a 4 anos sendo uma pessoa que contribuiu positivamente para o município, para o desenvolvimento sustentável do município. Deixa eu ajeitar aqui. Desculpem. E para a pergunta 36. 36. Você se acha preparado para esse cargo? Sim, me acho preparado. Por quê? Não é somente pela minha vivência, porque lá, durante a minha vivência, eu militei muito na questão da economia solidária lá em Pernambuco, fui um dos fundadores do Conselho Estadual de Economia Solidária, participava do Fórum Estadual de Economia Solidária, fui um dos fundadores do Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio Pujuca lá em Pernambuco, fundei também o Fórum Intermunicipal de Gestores Ambientais lá em Pernambuco, toda essa militância por essa causa. Fui conselheiro tutelar lá em Pernambuco por 6 anos, também militei no Fórum de Desenvolvimento lá de Pernambuco, Fórum da Infância e Juventude lá em Pernambuco. Então, assim, acredito que essas questões sociais eu trabalhei muito, mas eu não estou falando por essa vivência, né? Eu acredito que estou preparado para esse cargo pela questão do mandato coletivo, porque o compromisso de criar um mandato coletivo é uma coisa que a gente vai tirar pessoas que têm algumas vivências, que militam em algumas causas para ajudar a compor esse mandato. Então, assim, com esse coletivo, vou estar bem mais preparado para estar exercendo o cargo de vereador pelo município de Delmiro Gouveia, alinhando ainda mais a toda essa vivência e experiência que eu tenho de vida, desses 37 anos de vida que tenho. Aqui, ó, próxima pergunta. É bem. Acho que o Câmara não tem o chapéuzinho. Ó, por que você se acha que pode nos representar na Câmara? Essa pergunta tem bem a ver com a outra, né? Eu acredito sim que eu posso representar vocês na Câmara, vocês não, nós. O melhor argumento colocado é nós na Câmara, porque o compromisso com o mandato coletivo, esse é uma das principais bandeiras. Porque o mandato coletivo não vai ser somente o Haroldo, vai ser sim o coletivo que está nesse mandato. Então, com várias pessoas, vários setores da sociedade, vários locais. Então, essas pessoas vão ajudar a gente representar bem na nossa cidade. Vamos agora para a pergunta 38. Se fosse eleito, proibiria os paredões dentro da cidade? Bem, aqui no município de Delmiro Gouveia tem uma regulamentação. Deixa eu só olhar aqui como é que está o retorno. Rapidinho. Bem, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver, tentar novamente. Bem, aqui no município tem
uma regulamentação do Ministério Público que ela delimita, ela regulamenta a utilização do som aqui no município, certo? Independente assim, de qual forma de som é. Então, deixa eu tirar aqui, estava me desconcentrando. Vamos lá. Temos uma regulamentação aqui no município que delimita e determina como é utilizado o som. Isso foi feito pela promotoria, em parceria com a prefeitura e as instituições de segurança. Então, com isso, eu acredito que essa determinação a gente tem que pegar ela e transformar em lei e fazer valer a pena, fazer valer com que ela possa realmente ser aplicada, certo? Então, basicamente é isso. Então, pegar essa regulamentação do Ministério Público, trazer para Delmiro e fazer valer a pena, fazer ser lei, certo? Eu acredito que é essa resposta para essa questão. Eu estava olhando aqui, deu um erro aqui no meu vídeo, não sei se eu conseguir, teve algumas perguntas aqui, né? Mas vamos lá. Bem, pessoal, a pergunta 39, cadê a nossa foto? Se não, pessoa, grande amiga, que a gente tirou uma foto juntos. Já postei essa foto, viu? Sabe do carinho. Pergunta 40. Pergunta 40. Interessante que o padre não fez nada pelo meio ambiente. Foi uma pergunta que eu vi. Eu fiz até um roteirozinho para ela, né? Porque assim, eu acredito que licenciamento ambiental municipalizado, fiscalização ambiental municipalizada, extinção do lixão junto com o Ministério Público Estadual, estruturação do sistema de gestão ambiental aqui no município de Delmiro, criação do plano de saneamento, criação do plano de desenvolvimento, recuperação de área degradada, projeto Fogueira Legal, isso e outros. Isso não é fazer nada pelo meio ambiente? Fez sim. Acredito que assim, as pessoas às vezes têm uma visão porque não procura ver o que foi feito pela questão ambiental, por não procurar e não ver, já coloca que não foi feito, mas na verdade foi feito sim, muita coisa. Eu acredito que Delmiro Gouveia assim, não é à toa que o município de Delmiro Gouveia é uma referência no estado de Alagoas de preservação ambiental, né? Então assim, doações de mudas nativas, tem projeto a estruturação da coleta seletiva, acolhimento dos catadores, tudo isso foi feito aqui em Delmiro Gouveia. Então assim, agora não é uma coisa que a gente não aparece tanto, porque o licenciamento municipalizado não aparece, só aparece para quem precisa. A fiscalização ambiental, ela não aparece tanto, porque você vai estar fiscalizando, e assim, quando você atua, não é tão favorável. As pessoas às vezes ficam um pouco assim, um pouco chateadas com a fiscalização ambiental. Mas o fechamento do lixão, ninguém nem lembra mais, mas foi feito um fechamento do lixão. E assim, foi ao Ministério Público e tal. Sim, foi ao Ministério Público, mas o município também estava nesse processo. Teve o plano de saneamento básico, que foi feito junto com o povo, o apoio aos catadores. E assim, foram muitas ações que eu acho que a gente tem ganhado muito, né? Deixa eu só pegar uma aguinha aqui. Acho que essa questão ficou bem respondida, né? Deixa eu pegar uma aguinha aqui. Eu queria só agradecer, né? Teve alguns comentários aqui. Eu não sei se é um erro da minha publicação, mas soltou o Nefias Coelho, né, que ele colocou aqui até uma fala interessante, né? Parabéns pelas palavras, você tem razão. Não importa a quantidade de votos, o que importa é quem alguém acreditou. Obrigado, Nefias. Um abraço, meu irmão. A Roseni, minha amiga Roseni, ela
falou. Pior que o telefone aqui não ajudou. Deixa eu ver aqui. Pronto, deixa eu ver aqui. Opa, deixa eu tentar ajudar aqui. Me ajude, telefone. Não me faça vergonha. Logo no comentário da minha amiga Rosenique. Várias perguntas aqui foi a Rosenique que fez. Né? E sempre está aí ajudando. Assim, quero agradecer até o apoio. Né? Que um fato curioso foi a Rosenique que praticamente lançou a minha candidatura, né? Ela fez uma postagem na internet. Obrigado, viu? Tô te devendo. Deixa eu ver aqui. Bem, o telefone não está ajudando, mas vamos para frente. Então, vamos para a pergunta 41. Daqui a pouco eu entro aqui na publicação. Por que preservar e manter a vida e o meio ambiente em que vivemos para gerações futuras? Gente, essa pergunta ela é bem interessante. Por quê? Opa, eu acho que agora eu vou conseguir ver. Tá aqui. Pronto. Poxa, colocou aqui que não tem som vídeo. Opa. Tá com som vídeo? Jesus. Deixa eu ver esse comentário aqui. Mas vamos lá. Por que preservar e manter a vida e o meio ambiente em que vivemos para gerações futuras? Primeiramente, a gente compreende que o meio ambiente e o ser humano tudo é um só. É um equilíbrio, é um ecossistema. O ser humano faz parte de um ecossistema, faz parte do meio ambiente. É importante a gente entender isso. Quando eu penso em geração futura, eu penso em uma historiazinha. Eu tinha 5 anos de idade. A minha avó me levou para tomar banho em um rio, o Riacho Montunes. Isso foi lá em Xangrande. Então, quando meu filho fez 5 anos, eu pensei, quero fazer a mesma coisa, quero levar meu filho lá para o Riacho Montunes para tomar o banho. Mas, infelizmente, assim, quando a gente vai para o Riacho Montunes, ele está contaminado. Então, assim, é uma questão que a gente deve realmente reavaliar e pensar um pouco, né? Porque, assim, é injusto a gente ter uma qualidade ambiental hoje e o que a gente está deixando para os nossos filhos e netos é um planeta altamente contaminado, um planeta devastado. A gente vê isso na nossa vivência. Todo mundo lembra que antigamente as 4 estações eram bem mais definidas, tinha um verão definido. Hoje não. A gente vê grandes momentos de verão, escassez de chuva, e as chuvas elas são mais torrenciais em um determinado período. Então isso é uma marca do desequilíbrio ambiental. Não adianta a gente querer tratar de questões ambientais, questões da nossa geração futura de forma isolada. Pensar no desenvolvimento, pensar na sociedade, na humanidade de forma isolada. Não, tudo junto. E a gente tem que sim que garantir aos nossos filhos poder de tomar um banho no rio, poder de ver um animal que foi extinto. Né? Então, assim, essa semana eu vi até uma notícia que um felino de porte médio foi morto em uma determinada cidade. E assim, por que foi isso? O ser humano está invadindo, né, os locais naturais e destruindo, devastando. Então, é isso que a gente tem que ver. E é até bíblico. Eu gosto de colocar isso porque muitas pessoas cristãos, eles não colocam nós como cuidador do meio ambiente. Se você olhar Gênesis, versículo 2, capítulo 2, versículo 15, Deus cria o homem para cuidar. Primeiro Deus faz o jardim do Éden e coloca o homem para cuidar de tudo. Então a nossa função aqui, segundo a Bíblia, é ser um ambientalista. Fato, isso não tem quem me argumente o contrário. Depois é que Deus colocou os 10 mandamentos e os outros critérios. Mas primeiro, a primeira função que Deus deu ao homem é ser um ambientalista. Estou puxando para esse lado cristão. E é a questão ideológica. Pela questão ideológica, nós somos a espécie humana mais desenvolvida. Então a gente tem o direito, temos o dever de ajudar que as outras espécies desenvolvam. E o aspecto legal, a gente tem um arcabouço de leis tão grande que essas leis elas podem servir para a proteção ambiental. Então
tudo isso, acredito nisso. Eu acho que eu poderia estar falando aqui muito, mas eu vejo assim, não se pode falar de desenvolvimento sem pensar na geração futura, tá, sem colocar o natural como prioridade, certo? Sim, bem. Eu acho que. Ah, tá aqui, ó. Ah, consegui abrir aqui a pergunta da minha amiga Roseni. Ela fala que Delmiro Gouveia só tem a ganhar com um representante como você no legislativo. Acima de tudo, é precioso o respeito pelo povo, caráter e conhecimento. Isso você tem. Roseni, muito obrigado. Viu? Muito me honra a sua fala. E isso me deixa uma responsabilidade muito grande de sempre ser digno desse teologio, de manter esse teologio, tá? Eu agradeço demais. Mas vamos lá, continuando aqui. Pergunta 42. Na sua opinião, desenvolvimento dos direitos humanos e da natureza? Eu acho que essa pergunta foi meio que respondida, né, na pergunta anterior. Desenvolvimento dos direitos humanos. Meio ambiente é um direito humano. Então, fato, não tem como. Então a gente tem que realmente pensar que a natureza equilibrada é um direito de todo ser humano, então a gente tem que pensar nisso. Acho que já respondi, não precisa nem eu estar mais falando dessa pergunta, né? Vamos lá. Teve uma pergunta aqui, né? Estar à procura de uma pessoa inteligente, determinada, preocupada com o meio ambiente, com o seu próximo, para ter representado na Câmara de Vereadores. Aí, aí essa pessoa colocou essa pergunta e depois colocou meu nome. Obrigado. Isso é uma responsabilidade muito grande. Espero ser sempre digno desse elogio, dessa observação, certo? E espero ser isso, sempre ser uma pessoa determinada, preocupada com o meio ambiente, com o próximo e que consiga representar bem a nossa população na Câmara de Vereadores. Obrigado. Vamos lá. Bem, pessoal, você tá vendo aqui respondendo comentários, um videozinho que eu fiz aqui, que eu estou candidato a vereador pelo município de Delmiro Gouveia. Então, e durante a minha processo de campanha, teve algumas perguntinhas que acabei recebendo e estou respondendo elas aqui. Agradecer ao meu amigo Silas, né, que está assistindo. Silas, a gente trabalhou muito em Xangrande, né, principalmente nessa questão social. Agradeço aí o apoio. Mas vamos lá. Aí tem uma pergunta que sempre veio, né? Sou de outra cidade, como posso te ajudar? Primeiramente agradeço, né, assim, pessoa que for de outra cidade e que acredita assim no que eu estou colocando, você pode ajudar de duas formas. Primeiro, pegar toda essa dinâmica que eu estou colocando aqui e apresentar algum candidato aí em seu município, porque aí a gente já pode levar essa fala, levar essas pautas para outros candidatos e a gente possa desenvolver cada vez mais, certo? E também, como você pode me ajudar? Curtindo, né, as minhas publicações nas redes sociais, repostando, comentando, isso vai ajudar muito, né? Mesmo você sendo de outra cidade, né? Não pode votar em mim, que de outra cidade não pode votar, mas pode me ajudar dessa forma, divulgando. Se você conhecer alguém de Delmiro Gouveia, você pode divulgar meu nome para ele, ou para ela, e fico feliz. Vamos lá. A próxima pergunta é falando um pouquinho o que é o plano de saneamento básico de Delmiro Gouveia. O plano de saneamento básico é um planejamento que ele tem um prazo de 20 anos para ele ser executado. Com esse prazo, ele tem a meta de atender 100% a toda a população de Delmiro Gouveia nas 4 vertentes, nos 4 eixos do saneamento básico. Primeiro eixo, vou falar aqui de uma forma bem simplesinha: manejo de água das chuvas. Água que vem da chuva, a gente pegar essa água, canalizá-la de uma forma inteligente. Segundo ponto, abastecimento de água potável para todos. Isso está bem claro, né? Terceiro, coleta e tratamento de esgoto. Todo esgoto gerado pelo ser humano, ele tem que ser coletado e tratado e depois lançado na natureza de forma
de forma que tenha um mínimo impacto, né, ambiental. E o último, que são 4 pontos, o último ponto, que é a coleta, tratamento e destinação do lixo ou dos resíduos sólidos, que é, então, isso é o plano de saneamento básico. E em Demir Gouveia temos esse plano, né, que ele tem essa visão, né, esse prazo de 20 anos para poder ser aplicado, certo? Vamos lá, pergunta 45. Já passou 45, vamos agora para 46. O que é o mandato coletivo? Perfeito, eu acho que durante a nossa conversa eu falei um pouco sobre o mandato coletivo, né? Acho que seria bom falar agora mais diretamente. O mandato coletivo é quando um candidato, um político, principalmente no cargo legislativo, ele cria um grupo de pessoas, pode ser do mesmo setor ou de outros setores, para representar, para ajudar ele no mandato. Agora, só que essas pessoas no mandato coletivo, eles têm voz, têm voto e participam ativamente, certo? O nosso mandato coletivo que estamos propondo, ele tem 13 linhas de atuação. Eu falei essas linhas bem mais no início da nossa conversa, né? Então, vai ter pessoas nessas linhas de atuação e essas pessoas vão ajudar o nosso mandato a construir programas e projetos para a nossa sociedade daqui de Almir Gouveia, em vários setores. Então, assim, necessariamente é isso. Continuando assim, falar do mandato coletivo, a pergunta 47 diz assim: como se constrói o mandato coletivo? O mandato coletivo ele se constrói com a responsabilidade e o compromisso e comprometimento do candidato que está à frente, né? No nosso caso, da minha pessoa, que estou à frente, criando uma carta de compromisso, criando um estatuto, para com que essa carta de compromisso ela seja seguida após sendo eleito, certo? Então, necessariamente é isso. No nosso mandato coletivo, a gente está querendo abranger vários setores, tipo mulher, o negro, LGBT, pessoa com deficiência, agricultura, educação, cultura, saúde, segurança pública, meio ambiente, lógico, né, e geração de emprego e renda. Aí a gente vai tentar pegar pessoas que militem nessas causas e trazer essas pessoas para discutir num mandato coletivo, certo? Aí, basicamente é isso. E assim, e por que ter um mandato coletivo? Eu acredito que para ter um mandato coletivo, pronto, um exemplo. Eu me acho insuficiente como vereador eu fazer uma política pública para a mulher, fazer uma política pública para o negro, para o LGBT, para a pessoa com deficiência, para a agricultura. Por quê? Necessariamente eu não vivencio essas pautas. Por mais sensível que eu seja, por mais assim que eu tenha estudado, mas ninguém melhor para tratar dessas pautas do que a própria pessoa mesmo, né? Então, assim, eu acredito que por isso que eu acredito no mandato coletivo, porque o mandato coletivo, no nosso caso, a gente vai agregar pessoas e a gente vai ter condições de mostrar para as pessoas outra visão, vai ter pessoas que vai somar toda essa discussão. Então, assim, o mandato coletivo, eu vejo que um vereador só, ele é insuficiente para ele fazer uma política pública para todos. Então, no nosso caso, a gente cria um mandato coletivo com vários setores para a gente juntar, agregar, né, e conseguir ter um mandato com uma forma eficiente, né, uma forma bem inteligente de se passar o mandato. Aí, assim, a pergunta 49 é assim: você fala muito de mandato coletivo e suas propagandas só tem você, verdade? Porque, assim, eu entrei num processo eleitoral um pouco atrasado, e isso eu preciso um pouco de tempo para articular, e assim, estou tentando desenvolver construir e formar esse grupo do mandato coletivo. Acredito que essa semana a gente tenha já esse nome dessas pessoas definidos para a gente poder ter
uma propaganda já mais voltada realmente ao mandato coletivo. Mas infelizmente assim é difícil, né? A gente sabe que aqui em Delmiro Gouveia, para a gente discutir uma campanha política que eu comecei praticamente em cima da hora, aí fica difícil um pouquinho para a gente conseguir pessoas para estar nesse mandato coletivo. E teve algumas pessoas que iniciou, gostou do projeto, mas não quis se comprometer. Eu respeito e compreendo tudo, mas assim é importante a gente fortalecer esse grupo que eu estou criando do mandato coletivo. Não está fácil, mas acredito que essa semana a gente consegue definir melhor. Gente, a garganta já está bem cansada. 1 hora de conversa. Vamos lá. Como você me convenceria a votar em você? Bem, se você assistiu esse vídeo até aqui, viu um pouco a minha fala, viu um pouco como pretendo atuar, né? Então você já vai entender que, sendo eleito, você é um vereador que vou criar um mandato coletivo. Sendo eleito, você é um vereador que se compromete com o povo sendo um canal de comunicação. Sendo eleito vereador, serei um vereador que irei indicar as demandas coletivas da nossa sociedade. Sendo vereador eleito, estarei participando de todos os movimentos sociais e conselhos do município. E tudo isso junto com o mandato coletivo, junto com pessoas para fortalecer esse mandato. Tipo, tendo um movimento social em uma determinada área, a gente vai mandar a representação e com a representação do nosso mandato coletivo para essa área. Sendo eleito vereador, terei essas linhas de atuação: meio ambiente, sustentabilidade, causas sociais, minorias e mandato coletivo. Assim, um vereador que antes de ser vereador já fez por Delmiro Gouveia. Trabalhei na fábrica da pedra ajudando a questão ambiental lá naquela empresa, tanto que a licença ela foi validada. Fui voluntário em conselhos e movimentos sociais aqui no município, na UFAL, eu militei nas causas sociais da universidade. Também ajudei durante esses 4 anos a desenvolver o sistema de meio ambiente aqui no município de Delmiro Gouveia, com fiscalização, licenciamento, educação ambiental, recuperação de áreas degradadas. Fui o principal líder na elaboração do novo plano de saneamento básico daqui de Delmiro Gouveia. Isso aí foi o que eu já fiz antes. E o nosso mandato tem um diferencial. Primeiramente, é coletivo. Segundo, ele tem a compensação dos impactos ambientais, a campanha, e acredito que até o mandato também a gente vai fazer também essa metodologia de compensação. A defesa da sustentabilidade, certo? É uma das bandeiras, diferencial, causas sociais e defesa das minorias. Bem, eu acredito que isso colocado é uma forma de tentar te convencer que seria uma boa opção votar no 55055, certo? Por isso, por essa 1 hora e 13 minutos de conversa, é dessa forma que eu tento te convencer a votar no 55055. Deixa eu ir aqui para a próxima pergunta. Bem, as perguntas da 51 a 55 são algumas perguntas para descontrair. Foi até feito pelo meu amigo Cícero. E foi bem engraçada, né? Aí eu olhei assim e disse, não, eu vou colocar porque a gente tem que sim. É sério, né? Esse tema político, mas é bom a gente descontrair um pouco para a gente conseguir levar, né, essa dinâmica mais com uma forma mais leve, né? Bem, pergunta 51. Quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Fica difícil demais. Ó, depois outra, 52. Quantos paus você faz uma canoa? Alguns amigos me responderam essa pergunta, mas eu não sei. Ó, outra pergunta, 53. Por que o milho verde é amarelo? Caramba, eu não tinha nem pensado nisso, mas quando você olha o milho verde, ele é amarelo, né? Aqui, ó. Por que o quadro negro é verde? E por que os kamikazes usavam capacete? Bem, gente, essas foram algumas perguntas para descontrair um pouco, né?
E estou finalizando aqui a minha fala. Eu acho que perguntas não, não, não vi, certo? Não vi algumas perguntas sobre, assim, algumas perguntas adicionais, né? Não estou vendo aqui na postagem, certo? Teve alguns comentários, algumas visualizações, muito obrigado. Bem, pessoal, meu nome é Haroldo Almeida, estou candidato a vereador pelo município de Delmiro Gouveia. Peço uma oportunidade a vocês para poder fazer valer a pena, para fazer valer a pena o seu voto e a gente construir uma Delmiro Gouveia cada vez mais justa, solidária, sustentável e que garanta ainda mais desenvolvimento para a nossa geração e a geração futura. Eu vejo dessa forma. E acredito que o prefeito Paderaldo está com uma pauta muito boa, está com uma boa proposta de governo, tem uma visão muito boa de nossa cidade, da gestão, de como trabalhar. E acredito que dessa forma a gente vai conseguir, né, continuar levando desenvolvimento para o município, certo? Bem, pessoal, obrigado a todas e todos. Espero não ter ofendido ninguém. Se ofendi alguma pessoa, me perdoe. Não foi essa a minha intenção. Espero ter sido claro. Peço desculpas a algum equívoco, algum erro meu, certo? Mas agradeço a paciência e a colaboração, porque não é fácil. Assim, não é fácil você estar em um processo eleitoral, não é fácil você deixar o seu nome à disposição e não é fácil você estar correndo, né, no município, que o município do meu governo tem algumas particularidades e assim, a nossa campanha ela está indo muito no discurso e espero ter convencido alguém. Muito obrigado, pessoal. Um abraço a todas e todos.